Jair Bolsonaro está preso. Essa frase marca uma ruptura profunda na política brasileira recente. Não se trata apenas da prisão de um ex-presidente, mas da retirada forçada da figura mais polarizadora do país. Quando um personagem desse tamanho sai do jogo dessa forma, o sistema político entra em estado de alerta, porque nada do que vinha sendo planejado continua valendo da mesma maneira. O impacto é instantâneo e emocional. Para alguns, a prisão representa justiça, para outros, perseguição, para muitos, confusão. Essa mistura de sentimentos cria um ambiente instável, onde cada discurso passa a ser interpretado como provocação. A política deixa de ser racional e passa a ser visceral. A grande questão não é jurídica, é eleitoral. O que acontece com o eleitor que se via representado por Bolsonaro? Para onde vai esse voto? Esse eleitor aceita outro nome? Radicaliza sua postura ou abandona completamente o processo eleitoral? A resposta a essa pergunta define a eleição de 2026. Bolsonaro nunca foi apenas um político tradicional. Ele se tornou um símbolo, uma identidade política. E símbolos não desaparecem quando a pessoa some de cena. Eles se transformam. A prisão muda a forma da influência, mas não garante o seu fim. Do ponto de vista jurídico, a prisão segue seus ritos. Do ponto de vista político, ela cria narrativas, e narrativas movem massas. Ignorar essa diferença é subestimar o impacto real do que está acontecendo. Achar que a prisão neutraliza automaticamente a força política de Bolsonaro é um erro clássico. A história mostra que líderes presos muitas vezes se tornam ainda mais fortes simbolicamente, alimentando discursos de vitimização e injustiça. Antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Na sua visão, a prisão de Bolsonaro enfraquece de vez a direita ou fortalece ainda mais esse movimento? Escreve isso nos comentários agora, porque essa resposta ajuda a entender o clima político real. O eleitor comum entra em estado de alerta. Muitos sentem que algo saiu do controle. Quando a confiança no sistema começa a ruir, a política deixa de ser escolha e passa a ser confronto. Parte do eleitorado reage com barulho, outra parte se cala. O silêncio, nesse caso, não é apatia, é desconfiança. E democracias sofrem quando o eleitor deixa de acreditar no jogo. Para milhões de apoiadores, Bolsonaro preso não é um derrotado, mas um mártir. Alguém que foi retirado do jogo à força. Essa narrativa é poderosa porque transforma a derrota em sacrifício. Vamos medir a temperatura aqui do canal. Se você acha que Bolsonaro preso vira mártir político, escreve mártir. Se acha que a prisão encerra sua força eleitoral, escreve fim. Sem Bolsonaro candidato, a direita entra em um vazio de liderança. Não existe hoje um nome capaz de unificar completamente esse campo político, e isso abre espaço para disputas internas intensas. Votos não são herança. Apoio político não garante transferência automática. Muitos eleitores passam a votar mais pelo que rejeitam do que pelo que apoiam. A fragmentação empurra discursos para extremos. Cada candidato tenta provar que é o mais fiel, o mais radical, o mais legítimo. Quem perde com isso é o eleitor moderado. Quando a política não oferece representação clara, ela abre espaço para a radicalização. Parte do eleitorado passa a enxergar a eleição como revanche. Surge o eleitor órfão, sem candidato, sem confiança e sem paciência. Esse eleitor pode decidir a eleição simplesmente se afastando. Abstenção, voto nulo e desinteresse passam a ser formas de protesto. E isso enfraquece qualquer democracia. A eleição de 2026 começa agora, com a prisão de Bolsonaro redefinindo estratégias e alianças. O sistema político brasileiro entra em teste de resistência, um teste de confiança e estabilidade. E nos próximos minutos a gente vai entender quem realmente pode se beneficiar desse cenário. E por quê? Engana-se quem acha que a prisão beneficia automaticamente um campo político específico. O jogo é mais complexo. O centro surge como promessa de estabilidade em meio ao caos, tentando capturar o eleitor cansado da polarização. A esquerda observa com cautela, evitando provocar reações que fortaleçam ainda mais a narrativa de perseguição. Surge a tentativa de criar um novo Bolsonaro, mas carisma e sua identidade não se copiam facilmente. A ausência do líder pode abrir espaço para discursos ainda mais extremos. Qual cenário você acha mais provável em 2026? Moderação, radicalização ou abstenção em massa? Comenta aqui. Com a direita fragmentada, o segundo turno se torna imprevisível. A campanha deixa de ser sobre propostas e passa a ser sobre emoções e narrativas. As redes sociais amplificam tudo: indignação, medo e desinformação. A prisão de Bolsonaro vira tema central de campanha, mesmo sem ele na disputa. O cansaço político se torna fator decisivo. Democracias sofrem quando o eleitor se sente excluído. Se esse vídeo está te ajudando a entender 2026, se inscreve agora para continuar esse debate aqui.